Hum? Deixa eu ver lá. Me digam se vocês estão vendo. Aqui, tá, né? Vamos começar a falar dos ácidos nucleicos ali para vocês, tá? Então, ali em cima, vocês estão vendo, rodando, provavelmente, né? Vocês estão vendo lá girando, tá? Um DNAzinho, né? O nosso DNA ali, tá? E embaixo um DNA andando. Então, nós temos o DNA, ou também conhecido como ADN, né? ADN, normalmente nos países de língua não inglesas, né? Chamam de ADN. Nós aqui no Brasil, como seguimos a parte americana, dizemos DNA, né? Que é ácido desoxirribonucleico, vocês já sabem, não tem problema. Opa, errei o botão. RNA, ácido ribonucleico, né? Menorzinho, mais compacto, trabalha para os dois, tá? Então aqui nós temos algumas ocorrências, né, desses seres. Por exemplo, o DNA, né, no núcleo forma os cromossomos quando está espiralizado, quando está desespiralizado a gente dá o nome a ele de cromatina. Tá? Nós temos o DNA no citoplasma somente dos procariontes, por exemplo, as bactérias que não têm núcleo, né, o DNA está no seu citoplasma. Nós temos DNA nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Isso é interessante, né? Porque nesses seres, então, nós vamos ter, né, o DNA como uma prova daquela, né, da hipótese de Margulis lá, que eles vieram de bactérias que passaram a viver dentro dos seres e assim por diante. Cloroplasto, a mesma coisa, tem um DNA circular, né, assim como a mitocôndria, são capazes de se dividir independente da divisão celular. O RNA é uma fita simples e não dupla, como aparece aqui, né? Então, fita simples. Ele vai aparecer no núcleo, o RNA mensageiro, né? Nós vamos ter no citoplasma o RNA transportador, o RNA ribossômico, tá? E são os formadores, né? No caso dos ribossomos. Os ribossomos, eles têm, né, ou são formados, basicamente, por duas subunidades unidas pelo RNA. Se não tem RNA, não tem duas subunidades, não tem ribossomo, tá? O que mais podemos falar deles? Composição química, já tínhamos visto isso com vocês. Eles são constituídos de estruturas menores chamadas de nucleotídeo. Esses nucleotídeos são formados por uma base nitrogenada, uma pentose e um ácido fosfórico, que eu já tinha comentado com vocês na aula hoje cedo. A base nitrogenada mais a pentose que fazem o corrimão, né, da escada, mais metade do degrau, fora o ácido fosfórico, são chamados de nucleosídeo, mas é muito pouco usado, tá? Quando você deixa de fora o ácido fosfórico, ok? Composição química, então, as bases nitrogenadas podem ser púricas, água, adenina e guanina, uma cetinha que eu tinha falado para vocês, né? E as bases pirimídicas, as que sobrarem, né? Citosina, uracila, timina. Simbolizados sempre pela primeira letra do nome, são usadas, né, para a gente resolver questões que envolvem esses elementos. Como eu falei para vocês, ninguém precisa saber do nome, né? Só precisa saber que as bases púricas são aquelas que você tem duas cadeias fechadas, pirimídicas, uma cadeia, tá? Vamos lá, continuando, já falamos para vocês, por isso estou indo rapidinho. Composição química, a pentose é formado por um açúcar com 5 carbonos. Pentose, né? Penta, campeão, 5 vezes campeão, né? Tá ali ele, C5H10O5, tá? É um açúcar. Tá? É um açúcar que, inclusive, pode ser absorvido diretamente pelas nossas células sem precisar ser digerido. Né? Ele já tem o tamanho certo para entrar na célula, até menor, né? Porque com 6 já entraria. Ele já tem 5 carbonos, então ele entra direto. Tá? Nós temos a ribose e a desoxirribose. Tá? Observe aqui ó, que a diferença está num oxigênio que eu falei lá para vocês, né, da dupla O que você tinha dentro desses açúcares. Né? Dentro da ribose você tem 5, veja, você tem um oxigênio a mais, um nome menor, oxigênio a mais. Um nome maior, um oxigênio a menos. Tá? Então você tem uma dupla ligação aqui, ok? Que não tem lá no outro. Aí, ó, tá a diferençazinha da ribose, ó, o OH aqui, ó, dupla ligação não, OH, uma hidroxila, não dupla ligação. O OH aqui da ribose, né, o OH
Aqui, ó, tem 2 OHs, um aqui, né? Em cima umas outras também tem. Aqui ele só tem esse, ó, né? Por isso ele é um pouquinho menor, tá? Mas também ninguém vai ficar decorando fórmula ali, né? Só para vocês terem uma ideia de como eles são diferentes, tá? O ácido fosfórico é o ácido fosfórico mesmo, H3PO4, que é, né, o ácido fraquinho, um ácidozinho lá, né, que tem os hidrogênios e oxigênio, né, formando na sua estrutura molecular. Não tem muita o que falar ali, é muito simples, é só para vocês conhecerem, tá? Aí vocês têm as bases nitrogenadas, no DNA nós temos a adenina sempre se ligando à timina, a citosina sempre se ligando à guanina. No caso do RNA, você tem a adenina se ligando à uracila, então a exclusiva está aqui, né, a uracila, a exclusiva está aqui, a timina já tinha comentado com vocês, não vamos repetir de novo, vamos passar rapidinho, tá? Agora, isso aqui, gente, eu não tinha falado com vocês, eu esqueci de falar, não tem na apostila ali para me chamar a atenção, né? Que é a relação de Chargaff. A relação de Chargaff, ela é pedida no computador, no vestibular, porque ela vai te dar a quantidade de adenina no DNA, tá? Então, veja, a quantidade de adenina sobre de timina sempre vai dar 1, né? Ó, adenina se liga a timina. Então, a quantidade de adenina que você tem de timina também, tá? A relação de citosina e guanina também é igual, 1, né? A quantidade de citosina que você tem é a quantidade de guanina que você tem. Se você tem 10 citosinas, 10 guaninas. Se você tem aqui, um exemplo bem fora da casinha, mas para entender, né? Se você tem 15 adenina aqui, você vai ter 15 timina aqui, tá? Então, a relação de Chargas, né, ele faz assim, ó, se você tiver 20% de adenina e 20% de timina, você está fazendo um total de, aqui, ó, 40%, tá? Ora, 40% para 100% que você vai ter, vai ser a quantidade de citosina e guanina. Então, ó, se era 40 e falta para fechar 100, os 30 mais 30, né? Os 60, para formar os 100%. Esse 60 é sempre dividido por 2. Então, vai ter 30 de citosina e 30 de guanina. Veja que se você somar 20, 20, 30, 30, vai formar os 100% que a gente precisa. Parece brincadeira, né? Mas é a maneira que você tem de calcular. Às vezes ele te dá a quantidade de adenina. Ó. Se ele te dá a quantidade de adenina, dizer, ó, tem 20% de adenina, você tem que saber, opa, tem 20% de adenina. Então, quanto de timina que vai ter que ter? 20%. Ora, se eu tenho 20% dessa vão dar 40, então para 100 eu tenho 60. Como eu tenho 2, citosina e guanina, o 60 dividido por 2 vai dar 30 de cada. Então, se ele te der um valor, você consegue calcular a quantidade que tem de timina, citosina, adenina, guanina. E veja que não é igual. Adenina e timina são iguais, mas a citosina e guanina podem ser diferentes os valores. Isso é a reação de Chargaff, uma formulazinha, né, que é muito pedido no vestibular. E é muito facinho, e tem gente que erra isso, né? Então, fica esperto lá, tem que formar 100%. Então, é só fazer a continha ali para você não errar, ok? A estrutura do DNA, né, nós já falamos para vocês, Watson e Cricket, eles começaram a publicar o trabalho dele em 1953, e em 1962 eles ganharam o Prêmio Nobel, né, justamente por causa da descoberta da formulazinha que tinha o DNA, né? Então, ó, aqui está o Watson, que é mais metido, o Cricket sentado aqui, e ele, né, numa fotografia, numa pose, explicando aqui a dupla hélice do DNA, tá? Eles escreveram um livro, esse aqui, ó. Esse livrinho aqui, né? Esse aqui é o livrinho que eu falei na aula para vocês, né? Que é o DNA, né? Esse aqui, esse livrinho aqui, né? Esse aqui é o livrinho do DNA escrito, né, por James D. Watson. O Watson e o Cricket, né? Então ele escreveu esse livrinho fininho, né? Que fala sobre a descoberta, o DNA e assim por diante. Bem interessante o livro, né? Bem interessantinho.
tá? Ele conta toda a história, os detalhes, para quem gosta dessa parte, né? É muito interessante, tá? Então, vamos lá. Eles descobriram que o DNA era formado por duas hélices e que os degraus eram as bases nitrogenadas. Isso, gente, foi uma competição muito grande entre os cientistas para tentar descobrir como que era isso. Né? Vários cientistas sabiam lá da adenina, timina, citosina, guanina, mas eles não conseguiam explicar como que o DNA conseguia fazer as reações, a produção das proteínas. E o Watson e Cricket, com essa forma, eles acabaram explicando como é que isso acontecia. E por causa disso ganharam o prêmio Nobel, que vocês sabem que é o quê? Dinheiro, tá? Então veja, se a gente for fazer um desenho, né, a gente vai pôr algumas legendas. Diga, alguém falou alguma coisa aí? Não? Então, ó, algumas legendas, né? Adenina, timina, citosina, guanina, a pentose é essa aqui, e o ácido fosfórico, a bolinha, como nós já sabemos, tá? Se a gente fosse fazer, então, a criação de um, a gente ia fazer assim, tá? Ó. Esse seria um nucleotídeo de adenina, um nucleotídeo de timina, né? Um nucleotídeo de citosina e um nucleotídeo de guanina, tá? Se fôssemos fazendo o nosso DNA ou construindo ele, ele seria mais ou menos assim, ó, adenina, citosina, timina, né? Ele ia fazendo aqui, ó, as ligações, os degrauzinhos que vocês estão vendo aqui. À medida que ele vai se enrolando, ele já é uma dupla hélice, né? Mas se ele vai se enrolando cada vez mais, ó, ele vai formando aqui o nosso cromossomo. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, é o cromossomo. Então, o cromossomo é o quê? É uma dupla hélice gigantesca que você tem ali, tá? Essa dupla hélice gigantesca, enroladinha, tá? Porque para fazer divisão celular, ela se enrola, ela se espiraliza, para não perder nada. Quando a célula não está se dividindo, ele não está assim, ele está assim, tá? Porque assim ele está trabalhando, tá? Então aqui você tem ele, né, esticadinho, trabalhandinho lá. Quando ele fica desse jeito, ele para de trabalhar e a célula está em vias de se dividir, fazer a divisão, tá? Então ali, ó, você tem ali um pedacinho que ele vai ampliar agora ali do ladinho para a gente ver como é que isso funciona, né? Então ele vai formando lá, né, a escadinha que nós já tínhamos visto com vocês. Ó, uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês lá, por isso que é bom a gente sempre estar vendo, né, nos slidinhos. Se de uma linha ele começa em 3, ó, carbono 3, a gente chama de 3 linha, né? 3 linha, ele vai terminar em 5 linhas. Do outro lado está o inverso, ele vai começar aqui em cima por 3 linhas e terminar aqui embaixo por 5 linhas. Então, essa aqui, né, é como se fosse invertida do lado de cá, tá? Então, nós vamos ter sempre de 3 linhas, 5 linhas, e do outro lado de 5 linhas para 3 linhas, tá? Isso é a direção das ligações para a formação do nosso DNAzinho ali, tá? Tranquilo? Beleza? Ó, qualquer coisa, gritem aí. Tá? Sei que vocês não gostam muito de fazer pergunta, né? Mas é interessante. Então, essa seria a estrutura molecular do nosso DNA. Se fôssemos colocar ela como está na apostila de vocês, quimicamente ela seria essa estrutura aqui, né? Só que é lógico, aqui ela está reta e ela é uma dupla hélice. Mas olha aqui, ó, de novo, ó, extremidade 5 linha, terminando com, melhor, 3 linhas, terminando com 5 linhas. Aqui, ó, começa com 5 linhas, termina com 3 linhas. Sempre o inverso, né? O vestibular cobra isso, eu acho bobeira, mas ele cobra, então é bom a gente lembrar disso lá, tá? Aqui um desenho mais ainda molecular, né, mostrando as moléculas na forma de bolinha lá, né, como, por exemplo, vocês aprendem em química. Aqui você tem o significado de cada um, não vamos ficar perdendo tempo com isso, né, mas é um desenho mais molecular aí, né, de como funciona ou como é a estrutura do nosso DNA, tá? Então, aqui também, ó, mostrando as ligações que você tem, que ela faz entre si, né? A distância de 2 angstroms, 3 angstroms, isso que lhe interessa também, tá? Então, é só para vocês verem, né, como ela é formada, ok? Esse que é o desenho, né, que a gente teria que ver mais, que aparece
as ligações, né? Aqui você tem o fósforo sempre, tá? Então aqui, ó, o carbono 3, terminando lá no carbono 5. Né? Aqui começando no carbono 5, terminando no carbono 3 da nossa pentosezinha, do nosso açúcar que você tem lá. Tranquilo? Aqui de novo, né, mostrando para vocês como é. Então aqui está mais detalhado. Aqui seria interessante vocês guardarem isso aqui, né? A nossa fita de DNA, ela é espiralada, ela já é torcidinha. E aí ela se enrola, mas para ela se enrolar mais ainda, existem proteínas, né, que são chamadas de estonas. A gente costuma falar que essas estonas, elas são carretéis. É como aqueles carretel de fio, de costura, aonde o nosso DNA, ó, ele se enrola sobre elas, tá? A gente chama, né, isso aqui de nucleossoma, justamente porque ele tem 4 bolinhas e ele dá 2 voltas. Aqui não aparece direito, mas o nosso DNA dá 2 voltinhas. Não aparece, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele dá uma volta e mais uma volta. Aí ele vai lá no outro, dá uma volta e mais uma volta. Então ele dá 2 voltas a esse conjunto de 4 estonas, que são proteínas aonde ele vai se enrolando. E aí, veja, a estona vai formando esses tubinhos aqui, ó. Esses tubinhos, na verdade, são o quê? A fita enrolada de DNA, gigantesca, né? E vai se enrolando. E à medida que ela vai se enrolando, ela vai formando esse cromossomo que vocês estão vendo aqui, já duplicado, tá? Se tirássemos uma fotografia desse cromossomo, na realidade, ele apareceria assim, ó. Então ele está todo enroladinho lá, justamente para não perder nenhum pedacinho dele na divisão celular, né? Então ele está todo espiralizado, e aí, espiralizado desse modo, ele pode ser transportado, né? Ou pode ser dividido. Aqui vocês estão vendo as cromátides irmãs, ó. Isso aqui é uma cromátide irmã, isso aqui é outra cromátide irmã. Na divisão celular, as cromátides irmãs se separam, indo uma para cada célula, né? E houve a duplicação do DNA, que a gente já mostrou lá para vocês, como é que acontece, para que não haja erro nessa partezinha da divisão. Aqui vocês estão vendo, né, a dupla hélice. Eu tinha falado para vocês que existe, né, uma enzima, DNA polimerase, que vai abrindo, ó, tá vendo que ela está abrindo aqui, ó, nesse desenho de baixo, tá? Através do calor e da enzima, ela está se separando, ó. E aí, veja, ela se separando, vem outras cadeias aqui e vão grudando em volta dela, ou vão, outras bases nitrogenadas, né, fazendo a sua duplicação, como nós já tínhamos comentado com vocês, ok? O DNA é a chave, tá? É ele que vai formar o RNA. O RNA depende do DNA. Então, se eu vou formar um RNA, uma parte do meu cromossomo vai ser aberta para que eu produza um RNA, tá? Eu sempre falo assim, né, que o nosso DNA é como se fosse um livrão de receitas bem antigo, né? E esse livro de receitas bem antigo, ele não quer que ninguém descubra a receita. Então essa receita está escrito lá numa determinada língua. Então, se você é o chefe de cozinha, se você é o dono da receita, e você é o dono do restaurante, e você não quer que ninguém saiba como é que é feito aquele prato especial, o que você vai fazer? Você vai dar um pedacinho das informações para cada um dos chefes. Cada chefe vai fazer uma parte do prato diferente, né? Esses chefes são os RNAs. E quando eles terminam de fazer, quando você reúne tudo, aí você vai ter aquele prato que aquele pedacinho do teu DNA estava dizendo para fazer. Isso recebe nome, né? Quando um DNA fabrica outro DNA, tá? A gente chama isso de replicação. Então ele diz lá, o DNA se replicou ou duplicou, os dois está certo. Mas é lógico que o vestibular vai perguntar qual? Replicação. Por quê? Porque ele quer sacanear com vocês. Então, quando a gente fala replicação, nós estamos falando, né, em um DNA formar outro DNA. Quando um DNA fabrica o RNA, que, lógico, é o RNA mensageiro, né, a gente fala em
transcrição. Tanto que a gente fala assim, RNA transcrito. O RNA transcrito é aquele RNA que foi feito, ó, diretamente da cadeia de DNA. Então, como ele é uma dupla hélice, né, você vai abrir essas duplas hélices aqui, vai ficar uma porcaria o desenho, né, você vai abrir a dupla hélice aqui, e o DNA, o RNA, digo, vai vir aqui, ó, e começa a ser formado de uma das partezinhas, né, de um dos bracinhos do nosso cromossomo. Isso é chamado transcrição. E quando um RNA, né, vai produzir uma proteína, daí a gente chama de tradução. A tradução é o que vai dar a proteína. Então, ó, o DNA fabrica DNA, replicação. O DNA vai produzir os RNAs, transcrição. O RNA vai formar uma proteína, tradução. Né? Que é aqui a sequência com que as letrinhas vão se ligar para formar a proteína que o pedacinho de DNA aqui estava dizendo para fazer. Então, esses termos a gente não pode esquecer. Transcrição, né? Tradução, porque o vestibular vai querer confundir vocês com esses nominhos. Então, ó, replicação, transcrição, tradução. Replicação, transcrição, tradução. Transcrito primeiro, traduzido depois. Então, peguei o livro de receita, transcrevi para um papelzinho, né, com uma linguagem diferente, dei lá para cada cozinheiro, cada um deles fez a tradução e, ao montar, nós temos o prato feito, né, que é a proteína a ser formada. Tá? Então, isso acontece nas nossas células, na síntese proteica. Veja, aqui você tem um DNA, pode ver que está bem certinho, ó, começa em 3 linhas, acaba 5 linhas, começa em 5 linhas, acaba em 3 linhas. Tá? Que foi feito, ó, um RNA mensageiro. Tá? Ele está dizendo para você aqui, ó, 3 linhas, 5 linhas. Né? Então, se ele é 3 linhas, 5 linhas, significa que ele foi feito da onde? Do contrário a ele, do 3 linhas, 5 linhas. Tá? Então, foi feito aqui, ó, de uma das linhas do DNA, foi feito aqui. Cada 3 letrinhas é chamado de códon, o chamado códon, né, que está aqui, ó, tá? Com o uracila, tá vendo? É um RNA, porque eu estou vendo as uracilas aqui, ó, tá? Característica de um RNA. E cada 3 letrinhas dela comanda, veja, um determinado aminoácido. O aminoácido encaixa aqui quando as 3 letrinhas baterem, né? O inverso dessas que está fazendo, que está aqui. Tá? Então, bate aqui, combina, ele para. Ó. Então, aqui você está vendo a arginina, a glicina, a tiroxina, né? Treulina, feulina, alamina, valina, né? Que são nomes que se dá a esses aminoácidos que vão se ligando aqui. Quando esses aminoácidos tiverem mais de 12, por exemplo, a gente já começa a considerar como sendo uma proteína pequenininha. Né? E essa proteína pequenininha, então, vai crescendo, dependendo da genética, se transformando numa proteína útil para o nosso organismo. Pode ser lá uma enzima digestiva, pode ser, por exemplo, uma enzima, ou melhor ainda, enzima, já falei, né? Enzima digestiva, pode ser, por exemplo, uma fibra muscular, você está ganhando massa muscular, pode ser, por exemplo, um anticorpo, né, que o teu corpo está produzindo, né, contra os corpos estranhos, né, então tudo isso depende daí do porquê o teu organismo está fabricando essa proteínazinha aqui, tá? Então isso é muito importante, né? Para quem gosta, eu não sei se vocês gostam, eu gosto, né, desse seriadozinho aqui, né, e veja que nesse seriado também eles têm um DNA aí na sala, né? Consegue ver onde é que está o DNA na sala? Só me digam lá se vocês conseguem para vocês onde é que está o DNA nessa série, né? Que tem lá os nerdzinhos conversando ali. Tá? Tá lá, ó, Bazinga, né? Que é o DNAzinho lá. Tá? Certo?